Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos para conversar sobre história e filosofia na perspectiva da espiritualidade. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante para nós espíritas. E já existem vários estudos na internet, já existem várias palestras na internet sobre isso, mas eu quero falar com vocês sobre os Exilados de Capela, sobre este livro aqui, ó, Exilados de Capela. É muito importante para a compreensão da nossa realidade hoje, que estamos passando pela transição planetária, e também para a compreensão da nossa tarefa do Brasil, que está descrito em outro livro, que depois eu vou abordar com vocês, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem está acompanhando os estudos nesses vídeos, viu pela última vez, semana passada, que eu falei sobre as grandes navegações, sobre a escola de Sagres, sobre o infante Dom Henrique, que foi um grande missionário, que veio com a intenção de fomentar as grandes navegações. É um vídeo muito interessante. Vocês podem olhar aí anteriormente a esse e assistir, que é muito bom também. Aí você pode estar perguntando: nossa, mas você acabou de falar de grandes navegações, vai falar de Exilados da Capela? Por que você vai fazer isso? Bom, veja só, esse canal, ele tem mostrado até agora fenômenos e pessoas que vieram do planeta para ajudar a humanidade a caminhar, missionários, não é? Como é o caso de Maria Nazaré, que acompanhou Jesus, São Francisco de Assis, Lutero, Maomé, que a gente já fez também um vídeo sobre Maomé muito bom. E todos esses a gente faz uma abordagem a partir da história, a perspectiva material, e vai comentando a influência daqueles que vieram através da espiritualidade para ajudar a humanidade a caminhar. Hoje nós vamos fazer o caminho no sentido contrário. Nós vamos partir da perspectiva do olhar da espiritualidade para conversar sobre situações da nossa história material. Então, é como se a gente invertesse o olhar. Nós estamos agora olhando da perspectiva da espiritualidade. E é preciso, portanto, a compreensão de alguns conceitos que já estão sedimentados na doutrina espírita, para que a gente possa caminhar nessa direção. Porque o livro Exilados de Capela vai tratar da vinda de espíritos oriundos de outro planeta. Aqui na Terra eles vieram desde os primórdios da civilização humana, quando o homem ainda estava saindo da condição de símios, primatas, e evoluindo para a condição de hominídeos, não é? Então, esse livro ele trata dessa questão. E quando a gente fala que existem seres que vêm de outro planeta auxiliar a nossa trajetória na Terra, é preciso ter em mente que nós estamos falando de princípios que nós já temos notícias através da comunicação dos espíritos com Allan Kardec e também com toda a obra subsidiária da doutrina espírita, que é imensa e profunda. Então nós temos que entender o seguinte: quais são os princípios que norteiam a doutrina? É um ponto que nós devemos conversar sobre isso. Por exemplo, a doutrina espírita parte do princípio
que existe um Deus único, Criador do céu e da terra, justo, bondoso, imaterial. Imaterial. Não é um homem sentado num trono, velho, decidindo a vida das pessoas, julgando o bem e o mal. Isso daí não é uma dimensão da perspectiva da doutrina. Quando a gente fala com Deus, que nosso Deus é imaterial, nós estamos falando de uma sutileza material que a nossa mente de seres encarnados é ainda pequena para compreender a grandeza desse ser. Então nós vamos partir da ideia de fluido cósmico, que é um fluido que norteia toda a Terra e nas suas diversas manifestações cria a matéria. De uma forma muito grosseira que eu estou falando aqui para vocês. Deus é este Deus que a gente crê nele, que é criador do universo infinito. Desde o mínimo átomo até o máximo da criação cósmica infinita é obra de Deus. E ele cria incessantemente, infinitamente. É um ponto. Outra questão é que nós compreendemos que é possível se comunicar com aqueles que já desencarnaram, que na linguagem normal do dia a dia se chamam de mortos. Porque nós temos um corpo fluídico que sobrevive à morte, e este corpo nós somos este corpo fluídico, todos nós temos, e quando morremos ou desencarnamos, perdemos este corpo que é apenas uma veste material e existimos em outro plano mais sutil, onde esse espírito vive e pode, através dos médiuns, que são os sensitivos, entrar em contato conosco através de várias formas de manifestações, através da intuição, através da incorporação, que é o espírito trabalhando na psique daquele ser que tem essa possibilidade de perceber essas mensagens. Pode-se também escrever livros, como são todos os livros da doutrina, psicografados, quer dizer, através do médium, recebe aquela história, aquela lição, aquele texto e traz para nós essas informações. Nós acreditamos também que existe vidas em vários planetas, que nós somos momentaneamente moradores do planeta Terra, do orbe Terra, e que existem infinitos planetas dos quais outros seres vivem nesses planetas, e que momentaneamente estamos na Terra num planeta de expiação e provas, mas nós somos viajores do universo e, se for necessário a nossa evolução, podemos viver em outros orbes, em outros planetas, como já foi dito em vários livros da doutrina, que muitos mensageiros saem de orbes superiores de outros planetas e vêm à Terra ajudar, colaborar com o desenvolvimento da Terra. Missionários de luz. Nós acreditamos nisso também. E nós acreditamos que os planetas, tal como os seres humanos, as plantas, as estrelas, os animais, também estão em evolução e atravessam estágios evolutivos, estágios estes que estão citados no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Vários estágios.
Os planetas passam por ciclos e ao fim de cada ciclo existe uma modificação no planeta, tanto física como espiritual, e a sintonia deste planeta se modifica, e aqueles espíritos reencarnados que estão como nós, que não estão vibrando na mesma sintonia e que não estão caminhando de forma uníssona com o planeta, poderão se retirar a outros orbes para continuar a sua trajetória espiritual e evolutiva. E aqueles que estão em sintonia com o planeta continuam no planeta desenvolvendo-se. Então, este vídeo vai precisar um pouco mais desse olhar transcendental para que a gente possa compreender o que aqui vai ser dito. É preciso mais, é preciso um pouco mais de sutileza, um pouco mais de abstração mental. Como na matemática, você começa a partir dos quadradinhos de uma barra de chocolate para contar e depois você abstrai, evoluindo o seu pensamento até as fórmulas, até os problemas de matemáticas mais sutis e mais abstratos. Então é preciso a gente dar esse salto quântico para compreender o que vai ser dito aqui. Veja só. No livro Exilados de Capela, ele vai mostrando pra gente que no princípio do planeta existiu, tal qual os materialistas, a ciência material compreende, o desenvolvimento dos animais, das plantas, do solo, do ar, da água, e que esse desenvolvimento passou por milênios até que a Terra estivesse propícia para receber os animais que foram aos poucos evoluindo e se modificando. É como a gente precisa compreender. Veja só, quando a gente olha a nossa vida, nós podemos observar as crianças pequenininhas que nascem. Devagarzinho elas começam a se movimentar, ficar sentadas, se engatear, andar devagar tropeçando, aprende a correr, andar de bicicleta, aprende a falar, elaborar o pensamento coerente, estudar, ler, trabalhar em textos, desenhar, pintar, evoluindo. Aprende a dirigir avião, voa até a lua. Então é muito visível esse crescimento, essa desenvoltura evolutiva que está muito claro para aqueles que olham tudo na natureza. A semente que brota no chão, que pulsa na terra a sua vitalidade e que cresce uma árvore frondosa com frutos e flores. Isso aí você está vendo claramente. A gente já sabe que dentro da terra existe o magma, que é uma pasta fervente que pulsa dentro do centro da terra e que existem muitas camadas que se sedimentam e que podem gerar fósseis que hoje a gente retira como se fosse o petróleo, que é retirado da sedimentação de muito e muito tempo, de vários tipos de materiais orgânicos e inorgânicos que estão ali, e que o petróleo é o resultado dessa retirada desse material lá fóssil. E esse petróleo pode ser refinado e pode ser usado nos carros, e a gente dirige carros. Então são conhecimentos que a matéria já tem, não é? Que a matéria já pode compreender que está mudando, o planeta Terra muda, o magma se movimenta, ele força as placas tectônicas, ele no forçar do solo,
ele produz montanhas, e essas montanhas às vezes rompem e cospem fogo para todo lado, formando os vulcões. Então nós estamos aqui em plena manifestação da natureza, ainda que a gente não compreenda. E os Exilados de Capela vai falar pra gente o seguinte: existem a raça que foi estudada na matéria através dos fósseis, não é? Que os estudos da ossada dos homens, dos primeiros macacos, que se chamavam símios, que eram primatas, que não é exatamente um macaco, porque eles são de uma origem, é como se fosse uma árvore com vários troncos, e que um tronco se desenvolve para animal e outro tronco se desenvolve para homem, a partir dos primatas, e esses primatas evoluem, chegando até os nossos dias. Então, nesse livro, ele coloca o seguinte: existe evolução, como os homens estão colocando, de muitos e muitos anos, milhões de anos, em que os símios se desenvolvem, passando pelas fases que a gente já conhece na história, que é a fase da formação dos animais, e depois da pedra lascada, da pedra polida, da idade dos metais. E dentro deste movimento, a ciência acompanha a partir dos estudos do carbono 14, que era uma forma antiga de analisar os fósseis, porque o carbono era analisado naqueles ossos, e a partir da quantidade de carbono que se tinha no osso, né, na ossada, no fóssil que saía das escavações, era datado para saber quanto de carbono tem, dava para se ver a data que foi impresso naquele, em que período foi aquele hominídeo que ele viveu. Isso aí antes da descoberta do DNA. Então, a partir desses estudos fósseis, nós vamos vendo que o homem vai saindo da condição de animalidade para a condição de ser mais próximo do homem, até que ele evolua mais para a nossa realidade. Então, os primeiros animais que se andavam com a coluna ainda de 4 patas, né? Eles tinham braços longos, a boca muito grande, eles comiam carne crua, geralmente comiam as carcaças, sobras de caça dos grandes animais, dos tigres da época, os felinos que matavam os animais menores, como veados, como esses animais, e quando os tigres matavam, deixavam aquela carcaça. E os primeiros hominídeos, ainda bem primitivos, comiam aquela carne crua, aquela carne que sobrava, porque eles não sabiam se movimentar no planeta, eles não sabiam caçar, eles não tinham utensílios, eles não tinham nada disso. E aí, com o tempo, eles começam a fabricar as primeiras os seus primeiros utensílios, as armas, uma faca, uma coisa assim, a partir da pedra lascada. Então, quando esse homem ele começa a pensar de uma forma adequada para fazer de uma pedra lascada um objeto, ele já tem aí um raciocínio lógico que não é mais de um animal. Mas a ciência oficial, ela não sabe qual foi o momento exato em que este homem deixou de ser um animal para começar a pensar como alguém que raciocina. Por quê? Porque esta mudança, ela não se dá na matéria, ela se dá no plano astral. É um detalhe importante que nós temos que saber sobre isso.
Porque existe na parte sutil da matéria um elemento que a ciência não reconhece, que é a mônada celestial. E essa mônada celestial é modificada nesse período de tempos em tempos. A mônada celestial é como se fosse uma substância espiritual, oriunda do fluido cósmico universal, que é colocada neste homem primitivo para que ele possa sair da condição de animal e entrar na condição de humanal. Essa palavra que os exilados de Capela caracteriza o hominídeo, que a ciência oficial coloca os exilados de Capela aqui, nesse livro de Edgar Armond, coloca como humanal. E eu vou ler um trecho aqui do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala dessa mônada celestial. Tá aqui, ó. Da união perfeita do espírito e da matéria. Desta geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sobre a forma do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que se lhes deriva a existência orgânica, o globo constituído. Ele está falando aqui que essa geleia, esse protoplasma, constitui a essência do globo da Terra. E essa mônada celestial, que é uma perspectiva espiritual que gera todos os elementos do planeta, interfere na transição do hominídeo quando ele sai de símil para o homem da pedra lascada, que já começa a ter uma noção, uma lógica de pensamento, ainda que seja uma psique muito primitiva. É isso que ele quer dizer. E é por isso que as ciências oficiais não sabem qual é o elo perdido que está nessa passagem de um homem, de um símil para um humano. Está exatamente na espiritualidade, quando é manipulada a psique do ser que está em evolução. E isso acontece em vários momentos dessa trajetória evolutiva. Isso acontece. Nós estamos falando aqui da história oficial do desenvolvimento evolutivo de Darwin, daquele que ele diz que o homem está em evolução. É disso que a gente está falando. A gente está dizendo que o homem evoluiu exatamente sobre os símios para hominídeos. Essa é uma versão, uma vertente do ser humano, porque tem outra. Tem outra questão, que é aquela em que nós sabemos que vários capelinos da estrela Capela, da constelação do Cocheiro, que é uma constelação longínqua com muita semelhança à Terra, enviou os seus espíritos que foram degradados daquele planeta por não acompanhar o desenvolvimento moral do planeta. Eles tinham muito conhecimento técnico, tecnológico, filosófico, religioso, social, mas de uma moral embrutecida que estava impedindo o desenvolvimento daqueles outros que viviam ali e que tinham pureza no coração e precisavam caminhar para o mundo de regeneração
assim como nós estamos agora atravessando essa transição planetária de um mundo expiação e provas para um mundo de regeneração, o planeta Capella estava atravessando também. Só que o planeta Capella estava na regeneração, entrando na regeneração, saindo de um planeta de expiação e provas na maturidade. E a Terra estava num planeta de expiação e provas no princípio. É como se acontecesse assim, vou dar um exemplo prático. Digamos que nós aqui, eu, vou falar você para depois dizer, não, foi você, não. Se eu morresse e chegasse lá no plano astral, Jesus, ó, tá querendo, né? Jesus viesse pessoalmente falar comigo e dizer assim, olha, é o seguinte, o seu planeta está evoluindo, mas você não vai poder continuar vivendo nesse planeta, porque ele vai evoluir e você tem dívidas que não vão poder ser cumpridas nesse planeta, porque vai haver um grande desenvolvimento e você não vai acompanhar. Então, eu te convido amorosamente a ir para um planeta que está começando a se desenvolver, para que você chegue lá e ensine a eles coisas que você sabe e que eles precisam compreender. Você não precisa ensinar a ele a fazer uma nave espacial e nem viajar o mundo e nem fazer a tecnologia mais absurda que você já sabe que existe aqui. Você só precisa ensinar coisas básicas. Por exemplo, precisa ensinar para eles que se você botar uma sementinha no chão, ela brota e vira uma árvore. Você não precisa estar o tempo todo procurando, coletando coisas na natureza, já que você pode plantar. Você pode ensinar para eles, por exemplo, que é possível você talhar, arrumar uma pedra com a ponta, colocar em uma madeira, fazer um tipo de um artesanato para matar um animal e assim você se tornar, subir um pouco mais na cadeia alimentar. Você pode ensinar a eles como fazer o fogo. Você pode ensinar a eles como fazer a roda. E aí você vai para esse planeta auxiliar na trajetória deles. Ao mesmo tempo que você auxilia-se na sua evolução, porque você precisa resgatar. Você fez muita bagunça aqui, tocou terror, fez coisas erradas que maltrataram a humanidade. Você foi uma pessoa que teve poder e abusou das pessoas humildes, e agora você precisa resgatar isso para você evoluir. Aproveita então e vai lá nesse planeta ajudar o pessoal a se desenvolver. E foi isso que aconteceu com os capelinos. Os capelinos saíram daquele orbe, não é, de Capella, de uma estrela longínqua, e vieram em alma reencarnar no planeta Terra. Só que eles saíram de uma alta tecnologia, até maior do que a que nós temos hoje, para começar a vida como um ser ainda primitivo, com um corpo ainda limitado, com a psique, não é? O cérebro ainda muito limitado, e tiveram que recomeçar uma trajetória que é importante para a humanidade que estava nascendo aqui. Existem esses relatos no livro e ele vai tecendo toda a trajetória dessas pessoas que vieram para cá, que na verdade que quando eles vêm, fazem essa transição do homem, do primata, para o homem da pedra lascada, que já é um primeiro momento interessante, não é? Esses seres que vieram de Capella, eles ocupam espaços aqui, não é? Inclusive é detectado que a história de Adão e Eva está muito relacionada com esses capelinos que vieram aqui, e eu vou mostrar. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha como o Emmanuel vai falar na página 49 deste livro aqui, ó.
há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiram no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. Então ele está falando aqui da chegada aqui, não é? Dos capelinos no planeta. Então os capelinos vieram para cá e deixaram essa marca na humanidade, que não é perceptível a história oficial, mas que nós temos referências bíblicas sobre essa questão, não é? Na Bíblia nós temos a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Então conta-se aqui neste livro que essa questão de Adão e Eva está ligada a essa memória espiritual e é descrita nos primeiros livros sagrados da humanidade. É descrita na Gênesis de Moisés, é descrita na Gênesis de Allan Kardec e é descrito também no livro A Caminho de a Luz de Emmanuel, que nós aqui acompanhamos. Esse livro sempre está aqui também no livro A Caminho da Luz. E o autor coloca que esses relatos também estavam escritos em livros da China, da Biblioteca de Alexandria, mas que foram apagados com as guerras e sumiram essas referências. E que hoje, com a descoberta dos documentos do Mar Morto, muita coisa está sendo revelada a esse respeito, não é? E que esse documento do Mar Morto é interessante vocês verem o estudo que a irmã Ayla, aquela que faz palestra com Haroldo, está lá no portal Ser, várias palestras sobre os documentos do Mar Morto, que a irmã Ayla é uma estudiosa desses documentos, e é muito interessante para quem quiser aprofundar, acompanhar os relatos da irmã sobre esse assunto. Então, voltando aqui à questão dos degredados de capela, é uma referência bíblica na história de Adão e Eva, que se dizem expulsos do paraíso por não acompanhar a lei de Deus. Então Adão e Eva representam essa raça que vem aqui neste momento degradado de capelas. E no mito da vida de Adão e Eva, porque os livros sagrados, eles são escritos em várias linguagens. Eles estão escritos muitas vezes em linguagem literal, mas às vezes estão em poesia, às vezes estão em prosa, às vezes eles usam de metáforas para falar de coisas profundas que a nossa mente ainda não consegue compreender, e às vezes até em linguagem onírica, que é a linguagem dos sonhos. Então, para essa referência aqui de Adão e Eva, a gente vai ter que abstrair essa questão, porque é uma grande lição, mas a gente precisa tirar essas lições de maneira coerente na compreensão. E Emmanuel traz uma reflexão sobre isso, que Adão e Eva representam essa vinda, essa perda do paraíso, que os capelinos vêm para cá e deixam saudade da vida que tinham. Eles trazem no coração a sensação que eles estão ocupando corpos de animais, que eles saíram de um corpo evoluído e entraram num corpo de animal. Por isso muitas das religiões
lá na Índia e também egípcios e outros grupos acreditavam na metapsicose, que é a possibilidade de reencarnar em corpos animais. Mas Kardec já deixou isso claro, que a evolução, ela é crescente, não existe involução, então não se reencarna em corpos de animais, que seria uma involução. Mas existem essas pessoas que percebem isso a partir desse mito de que eles vieram em corpos de animais, por isso é uma referência da reencarnação em animais. É um ponto. Outra coisa também que se tira dessas lições é o seguinte: Adão e Eva teve 2 filhos, Caim, que representa a psique da humanidade, a humanidade que tende para o mal, a humanidade que prejudica o outro, a humanidade que mata o seu irmão. E Abel, que é aquele espírito simples, que é a vítima do mal, aquele que sofre, aquele que morre. E nessa história, Caim mata Abel. Isso significa que alguns capelinos que vieram para o planeta fazem a sua trajetória aqui e retornam para a capela. Abel representa esse grupo que volta para o seu planeta de origem, continuando a sua trajetória lá, porque vieram aqui apenas para cumprir um momento da sua evolução e conseguem merecimento espiritual para retornar ao seu orbe, que é o caso dos descendentes de Abel. E Caim sai do seu grupo, é expulso do seu grupo, ele foge e vai para outro lugar, se encontra lá uma esposa e casa. Veja só, como que ele encontra em outro lugar uma esposa em casa. Isso é uma referência ao outro grupo, não é? Que foi desenvolvido biologicamente ligado ao planeta, porque aqui nós temos 2 grupos. Um que se desenvolveu, assim como a história fala, assim como os estudos dos fósseis falam, que se desenvolveu a partir do desenvolvimento ósseo, biológico, e em algum momento foi colocado a mônada celestial para que fizesse a transição do animal para o homem. E outro grupo, que é aquele que se representa a raça adâmica, daqueles que foram nascidos em capela, transferidos para cá e ocuparam um corpo animalizado para fazer a sua trajetória. Então veja só, 2 tipos nós temos aqui, não é? Quando Caim sai do grupo da raça adâmica, que é o grupo de Adão, que representa os capelinos degradados, e sai para fora desse grupo, encontra uma mulher no outro grupo, ele está encontrando uma mulher autóctone, que é como são chamados os nascidos na terra e desenvolvidos na terra. Os autóctones são os primatas que fazem parte do outro grupo, se desenvolveram na terra. Então a mescla desses 2 elementos de reencarnantes de capela com os grupos oriundos da terra, autóctones, vão gerar a raça humana, que é a raça do homem já que vive nesse planeta com essa mescla dos 2 tipos. Isso representa Caim saindo do grupo de Adão e Eva. Mas tem um detalhe: quando Caim sai do grupo de Adão e Eva, ele casa com a mulher e dá à luz a um menino chamado Enoque, que, segundo a Bíblia, Enoque constrói um livro, o livro de Enoque. Este livro é dado para Moisés pelas mãos do seu sogro Jetro. E Moisés lê este livro de Enoque
E segundo Edgar Armond, no livro Exilados de Capela, Moisés não só lê, ele se embebeda do livro de Enoque. Escreve a Gênese mosaica a partir desse livro. Então são muitas nuances que a gente vai vendo da construção do pensamento, né, sagrado da Bíblia e também da ciência espiritual e da ciência material. A ciência, tanto material como espiritual e os livros sagrados, são o corpo das leis de Deus. Não existe separação. O problema é que a gente não consegue fazer essa união de todos esses elementos e acha que um influencia no outro. Influencia. Mas depende de onde você está olhando. Quando a gente parte da vida material, a gente precisa de elementos da vida espiritual para compreender. E quando a gente parte dos textos sagrados, do olhar espiritual, que vem com uma cobertura, não é, de elementos, um véu, mais adequada essa palavra, um véu de elementos que não permitem a abstração de tamanha sabedoria, porque eles são profundos e a gente não consegue encontrar a vida material naquilo ali, o elemento da lógica, do raciocínio, impedem essa reflexão. E me desculpe os leigos, mas o Espiritismo faz essa leitura sagrada e a ciência com muita mestria, e nós estamos caminhando para compreender mais e mais na medida que estudamos e compreendemos a ciência, as leis de Deus, as leis sagradas, as leis científicas da matéria e do espírito. E aqui é colocado dessa forma. Uma coisa muito interessante que esse livro traz é como era a Terra naquele período. Como era a Terra naquele período. E ele coloca dentre os continentes que nós conhecemos, mais 2 outros continentes que submergiram, que afundaram no oceano. São 2 outros continentes. O continente da Lemúria e o continente de Atlantis. Nesse livro ele coloca que realmente esses continentes existiram e que muitos povos capelinos ocuparam a Lemúria, como é o caso dos Neandertais. Um detalhe importante dos Neandertais. Eu falei para vocês que a datação dos ossos era feita com carbono 14 até meados do século 20, porque quando foi descoberto a forma de datar a partir do DNA. E aí é que tá. Quando os cientistas começaram a medir a idade dos fósseis a partir do DNA, se descobriu que os Neandertais tinham o DNA modificado em relação aos anteriores, porque os Neandertais, eles estão pareados com o Homo sapiens, o Homo sapiens, da pedra lascada, pedra polida nessa área aí, porque depois nós vamos ter o Homo sapiens sapiens, e que esses Neandertais ocuparam a Lemúria, eram lemurianos. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Exatamente. Existia a Lemúria, que ficava entre a África e a Oceania. Esse continente era ligado à Oceania, né? E existia um outro continente, a Atlântida, que era ligada aqui no Oceano Atlântico, que submergiu. A Lemúria, ele coloca como terceira raça, não é? Ligados aos povos sapiens, Homo sapiens. E a Atlântida
inicia o desenvolvimento do Homo sapiens e continua no Homo sapiens sapiens. Mas depois, esses dois continentes submergem. Só que tem uma questão. Em um período glacial, esses continentes estão unidos e o homem atravessa, se espalha para outros locais, não é? Ele se espalha pelos outros continentes, atravessa lá no Alasca, essa teoria também a ciência já admite, através das geleiras, e vão formar os povos da América do Sul, da América do Norte, os ameríndios. E muitos desses também, que fazem parte da Lemúria, vão migrar para a área da Europa, daquela região ali, e vão depois formar os povos arianos. E uma coisa interessantíssima que ele fala aqui nesse livro é o seguinte: é que os polos que hoje estão congelados foram anteriormente locais de vivência adequada como florestas tropicais. Tá aqui, ó, no finzinho da página 46. Estudos de paleontologia feitos por expedições científicas demonstram que verdadeiras florestas cobriam essas regiões no passado e se encontram agora enterradas em camadas profundas de 4 a 2 mil metros de gelo e provam que há milhares de anos essas regiões eram de clima temperado, perfeitamente habitáveis. Então ele está dizendo que os polos foram, as pesquisas, as escavações comprovam que tem uma floresta enterrada embaixo das geleiras. Que coisa impressionante. Esse livro aqui está, ó, o mapa, se vocês quiserem olhar, ó, da Lemúria, aqui ligada aqui, ó, atual Austrália, aqui a África bem pequenininha, tá vendo? E aqui a Atlântida. Olha o Brasil aqui, ó, tá? Que a gente tá vendo do lado de cá, do outro lado, né? Então aqui está o mapa, tá vendo? Que vocês podem procurar aí no livro e também na internet. A gente acha fotos da Lemúria do lado da Austrália, e em outra imagem eu vi ele mais pro lado de cada África. Então ele fica ali mais ou menos nessa região, mas não é preciso, não é? A precisão não é total desses continentes, mas que inclusive Emmanuel afirma a presença deles no livro A Caminho da Luz. Esse assunto, ele é muito denso, muito grande, e eu vou dividir em 2 vídeos. Vou deixar essa parte da pré-história colocada aqui para vocês, essa reflexão, porque o assunto é muito profundo. E vou depois caminhar com os outros povos que foram formados a partir dessa entrada dos capelinos aqui no planeta, no outro vídeo, na parte 2, que nós vamos tratar das civilizações que se desenvolveram aqui com o conhecimento dos povos extraterrestres. Por aqui, vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e façam aqui as suas perguntas, fiquem à vontade para comentar, porque esse assunto é muito denso, é profundo, e a gente pede a Deus que ilumine todos nós, a nossa consciência, a nossa perspectiva de conhecimento aumente cada dia, e que a gente possa compreender esses assuntos para melhor compreender a nossa realidade atual, a nossa passagem por essa transição planetária, que é parecida com o caso é parecida com a constelação do Cocheiro, o sistema Capela. E vamos em frente, no próximo vídeo continuamos. Um grande abraço, deixe seu joinha e compartilhe.